Hoje é 10 de maio e segue a tragédia aqui no Rio Grande do Sul. A previsão é de muita chuva. Eu falo na sexta-feira, o tempo já está fechado. Existem previsões de que até domingo deve baixar mais 300 milímetros, até 300 milímetros de água, especialmente para o centro-norte do Rio Grande do Sul, o que faz com que, evidentemente, as bacias elas acabem desaguando aqui na região metropolitana, descendo para o sul do estado, para Pelotas, São Lourenço, pela Lagoa dos Patos, lugares onde já existem inundações bem importantes, muito importantes. Mas esses tempos, eles nos permitem reflexões importantes. Sabe você, eu sou advogado, então eu acostumei, né, eu tenho uma dificuldade muito grande de sair por aí julgando, né? E tendo opiniões rápidas sobre as coisas, sobre os fatos que eu vejo. Até pela experiência de ter que defender, a gente sempre procura alguma coisa que tente justificar a atividade, a atitude, o ato humano, né? Seja ele na esfera privada, seja na esfera pública. Então, por esse vício da profissão, eu tenho muita dificuldade de sair por aí apontando o dedo, sabe? Porque eu penso assim, muito antes do julgamento para a patuleia, né, para a escumalha, para aquela gentalha que se satisfaz simplesmente em condenar, ali na frente uma injustiça cometida, ela adquire gravidade superior, né? Então, talvez por isso eu tenha essa dificuldade, e não sou daqueles caras que acham que não se deve apontar culpados. Sim, deve-se sim. No momento certo, a partir dos procedimentos certos, né? E o que é o certo, né? Do meu ponto de vista, é de acordo com as regras que o jogo nos propõe a convivência. Existem coisas, por exemplo, que são do mundo das convicções intelectuais, né? Eu, por exemplo, diante de tragédias como essa, reforço a minha convicção ideológica de que o Estado é muito importante. Não há como viver sem Estado. Não existe a hipótese de sobrevivência da civilização sem a existência de uma instituição capaz de mediar essas tensões todas que surgem no âmbito dos estamentos sociais. Não existe isso. É evidente que existem pessoas que acham que o mercado resolve tudo, pois essas pessoas sabem que a própria construção liberal ela pressupõe o Estado. Não há liberalismo sem Estado. E isso é dito desde os primeiros pensadores do liberalismo clássico. Evidentemente, num período histórico onde a extrema-direita gera uma pauta, que é a pauta da destruição da pessoa. Essa é a pauta da extrema-direita, né? Destrói a pessoa. E como é que se destrói a pessoa? Atacando todos aqueles que ocupam posições no Estado. Vejam o bolsonarismo se expressando agora nesse momento de tragédia com toda a sua intensidade. Como fazem? Muito não, quase que exclusivamente a partir da mentira, né? Eles criam uma condição de difusão da mentira e essas mentiras, elas agridem a quem? O Estado, o poder público democraticamente instituído. E assim eles fazem. Atacam o Eduardo Leite, atacam o Lula, né? E acabam preservando os seus, né? Então, veja, aqui no Rio Grande do Sul teve um caso do prefeito de Farroupilha, que é um cara do PL, né? E são fatos, tá aí para ser checado e visto. Inclusive, esse cara tem... Existem imagens e gravações que ele se encarregou de fazer, né? Mostrando o modo de proceder. E por que eles fazem isso? Porque existe um processo de transversalização de determinadas pautas que normalmente se ligam a temas de moralidade, né? E esses temas, eles são capazes de aglutinar milhares de pessoas. Então, esse é um tempo onde essas coisas precisam ser refletidas, né? Não se quer, não se deseja,
E não se pode querer ou desejar que as pessoas sejam de esquerda ou de direita. O que se quer é que as pessoas tenham um mínimo de humanidade. E quando se está na extrema esquerda ou na extrema direita, essas humanidades, elas simplesmente deixam de existir. Os processos de empatia, de compreensão da tragédia, do sofrimento humano, né? Nas extremidades não existem isso. As extremidades, normalmente, elas se encontram, né? A partir de posições que são rigorosamente iníquas, anti-humanas. Uma coisa é certa, daqui para frente eu tenho dito o seguinte, não tem reconstrução. Não existe reconstrução possível. Se formos para outro caminho da reconstrução, nós vamos para o caminho da repetição do que fizemos até hoje. O que existe é uma demanda de nova construção. São coisas diferentes. O que está aí não pode ser repetido, né? E aí as concepções políticas, ideológicas, sobre o que vem a ser o aparato de Estado, sobre como a sociedade deve se comportar, como as pessoas, os cidadãos, devem cumprir as suas obrigações, elas devem vir para a mesa, devem ser discutidas e devem ser construídas. Não se trata simplesmente de uma luta pelo poder, mas não dá para dizer que não será uma luta pelo poder. Há sim uma legítima luta pelo poder, tirando aqueles caras que vivem de carniça, de morte, de necropolítica, como tem sido um setor muito importante no Brasil. 1/3 da população brasileira, infelizmente, tem posições que vêm da extremíssima direita, do fascismo, do nazifascismo, né, do protofascismo, que se constrói não só aqui no Brasil, né, se constrói pelo mundo afora. Né? Então, há um colapso, em certa medida, das nossas instituições. Né? E isso permite com que determinados grupos surfem na tragédia, na morte, na iniquidade humana. É verdade, eu escutei isso de um cara e tenho escutado isso de muitas pessoas. Nesses momentos, o ser humano aparece completamente, naquilo que tem de pior e naquilo que tem de melhor. E eu brincava, e vou trazer de novo isso, mas tinha uma propaganda da Coca-Cola que ela dizia assim, a maioria somos bons. E somos mesmo. Eu só agregava o seguinte, que nós, os bons, nós vimos em latinhas de 200 ml, né? E os ruins, que são a minoria, eles vêm naqueles garrafões de 3 litros e fazem um estrago fenomenal. E tá aí para quem quiser ver. E quando se pega a cloaca das redes sociais, né, que liberou a estupidez, que liberou a iniquidade, a insanidade, né, com uma capacidade de difusão tão gigantesca, né, bom, as coisas só pioram. Mas não para por aí. Existem muitos jornalistas chamados profissionais, vinculados à extrema-direita no Brasil, que embarcaram nessa canoa. Então, basta ver grandes órgãos de imprensa. Né? Tem gente que tem espaço em determinados jornais que eu acho sérios, que eu não consigo entender como é que dá um espaço para esse tipo de gente. E eles falam, eles escrevem, eles estão ali. Né? Então, tu vai somando tudo isso, qual é o resultado? É um horror, porque enquanto as pessoas estão tentando fazer o bem, tentando resolver problemas, às vezes tem que parar para ter que desmentir coisas que são horrorosas. E é inacreditável como certas pessoas são capazes de fazer certas coisas. Mas elas fazem. Elas são pessoas. É um negócio. Então, a tragédia tem disso, né? Que possamos sair melhores como humanidade dessa tragédia. E as reflexões, elas são fundamentais. Por quê? Porque o futuro é logo ali. Ele começa daqui a pouquinho. Aliás, ele já começou. O que nós vamos fazer daqui para frente? Repetir o que nós já vínhamos fazendo? Enterrados os mortos, segue tudo igual? Eu penso que não. Agora, como fazer isso a partir de um patamar mínimo? Um patamar que nos civiliza, que nos permite conviver e construir novos futuros. Pensemos.